Olha, eu aqui novamente, galerinha do Radaflix, a graça e a paz. Espero que vocês estejam tudo bem. Estou aqui morrendo de saudade de vocês, mas crendo, como sempre, que logo logo nós vamos estar juntos, né? E hoje a minha missão é dar continuidade no Papo Reto dentro do Radaflix. E eu espero que você já esteja separado a sua Bíblia, o seu caderno e a sua caneta para poder anotar. E aí, antes de eu começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de saber de você, adolescente, se vocês recordam qual foi o nosso primeiro tema que nós abordamos dentro do Radaflix, quando iniciou o Radaflix no Papo Reto. Muito bem, não sabe, né? Como sempre. Mas aí eu estou aqui para lembrar vocês o nosso tema da nossa revista, que é justamente Tempos de Crise, e lembrar para você, adolescente, o nosso primeiro tema dentro do Radaflix, que foi eu e meus amigos. Mas que amigos? E que nós descobrimos que nosso melhor amigo é Jesus. Depois veio o segundo tema dentro do Radaflix, que foi moda vai e moda vem, e que nós aprendemos que para isso nós precisamos usar uma peneira. E o nosso terceiro tema que nós aprendemos foi carroça? Não, foi carro ou carroça? E aí nós aprendemos que nós temos que ler o nosso manual. E o nosso manual para nós cristãos é justamente a Bíblia. E lá ensina como nós devemos cuidar do nosso corpo. E hoje, antes de eu falar o nosso tema, eu queria falar para vocês que o tema que vai ser abordado hoje aqui no nosso Radaflix, dentro do nosso Papo Reto, porque nós vamos ter um papo reto, não é porque nós não estamos presencialmente, mas o nosso papo continua reto, é algo muito importante para a sua vida, é algo muito importante para a minha vida, é algo muito importante para a vida de todos, e é algo que os pais sempre orientam muito os seus filhos. Os pais e os responsáveis sempre orientam porque tem uma importância muito grande, não só para a nossa vida ministerial, não só para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida secular, para a nossa vida profissional, para a nossa tomada de decisões, né? E aí, antes de eu falar o tema para vocês, adolescentes, eu gostaria que vocês imaginassem a vida de uma pessoa que não sabe ler e nem escrever. Vai aí, aproveite e converse com as pessoas que estão ao seu lado, o seu pai, a sua mãe. Quem está nesse momento agora assistindo, esse momento do Radaflix, do Papo Reto, e comece a refletir. Como seria e quais seriam as dificuldades que uma pessoa que não sabe ler nem escrever enfrentam? Principalmente nessas seguintes situações. Qual a dificuldade ela enfrenta ao pegar um ônibus? Ou a tentar ler uma placa, anotar um recado, a receita de um bolo, que é algo tão simples para quem sabe ler e escrever, ou a orientação de um médico, e usar um celular ou navegar na internet. A vida é muito difícil, adolescente, para quem não sabe ler e nem escrever, mas ser alfabetizados é apenas a primeira degrau de uma grande escada, pois há muitas coisas boas mesmo, que conseguimos através do estudo. Há muitas coisas positivas na nossa vida que nós alcançamos através do estudo. Você acha que a maioria das pessoas estuda por quê? Simplesmente porque gosta de estudar? Ou sabe que o estudo vai ajudar a alcançar outras coisas boas na sua vida? Na maioria das vezes, o estudo não é um objetivo em si. Ele é um meio para alcançarmos outros objetivos, como conseguir um bom emprego, ser um bom cidadão, desenvolver um bom raciocínio e tantas outras coisas. Lá em João 32, adolescentes, diz assim a palavra de Deus. Ele diz: ei, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fez essa afirmação, ele estava se referindo a uma verdade divina, ou seja, o conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo, que
que nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz a Deus. Porque lá em João 14, 6, ele diz assim mesmo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nessa lição, nós vamos, adolescentes, aplicar uma outra afirmação. Lógico, dentro dessa, da verdade, que Jesus é a verdade e Ele liberta, mas também dentro dessa lição nós vamos aplicar essa afirmação ao contexto de instrução geral. O conhecimento também liberta. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos aprofundar os conhecimentos e não só aceitar as verdades que são impostas pelo mundo, as notícias que estão chegando. E aí, para a gente poder fazer isso, o primeiro passo é nós sabermos ler e escrever. Mas também nós temos que ter a instrução geral, não é verdade? E aí, adolescentes, você quer ser uma pessoa instruída? Sim ou não? Se você quer ser uma pessoa instruída, então o bom mesmo é instruir-se. Eu vou lhe falar para você que instruir-se é buscar adquirir conhecimento, especialmente noção de caráter geral, cultura, erudição, educar-se formalmente. É justamente o que acontece na escola. Esse tipo de instrução, de ser bem instruída. Agora, isso significa que uma pessoa instruída é o quê? O que vocês acham? Uma pessoa instruída é sábia. Uma pessoa instruída, ela é sábia. Uma pessoa instruída, ela é escolarizada. Uma pessoa instruída, ela é culta. Então, nessa lição de hoje, nós, no decorrer de todo o estudo, nós vamos verificar que a falta de informação e de conhecimento é o meio mais usado para manipular as pessoas. Quem não tem acesso à instrução acaba sendo prejudicado e explorado com muita mais facilidade, se comparado a quem pôde estudar, ou pelo menos a quem quis estudar também, que tem muitas pessoas que têm oportunidade, mas não aproveitam. Porque conhecer e se instruir durante a vida facilita muito para não cair no engano. E aí, então, o nosso tema de hoje, adolescentes, é justamente escola. Tô nem aí. E aí, para nós podermos entender a importância da escola, nós vamos ter a base bíblica de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, outra pergunta para vocês. Como a escola e a instrução pode ajudar a tornar uma pessoa madura e íntegra? E aí, como vocês acham que com a escola e a instrução pode tornar a pessoa madura e íntegra? Talvez vocês estejam se questionando isso. Lá em Tiago 1, versículo 2 a 4, diz o seguinte, na minha versão: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a esperança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. A palavra de Deus vem e diz assim mesmo, que nós devemos ser maduros e íntegros, né? E aí nós podemos verificar que uma das formas que nós podemos ser maduros e íntegros é através da instrução da palavra, da instrução do conhecimento, da instrução dentro da escola, para poder tirar tudo aquilo que faz com que a gente tome decisões erradas. Que tal conhecer algumas situações em que saber das coisas faz toda a diferença, né? Sem instrução escolar, você pode ser prejudicado ou explorado, sem nem se dar conta. E aí hoje, no nosso estudo, no nosso papo reto, através do Radaflix, nós vamos trazer
4 instruções para vocês, para que vocês possam observar e não ser prejudicado. 4 instruções em que você vai observar e ver a importância da escola para você, tá? E aí, quem lembra aí do nosso personagem, o Radonildo? Muitos lembram, né? Mas eu queria convidar vocês primeiro para ler lá em Provérbios 2:11, para você ver o que fala. Ele diz assim que o bom siso, ou seja, o bom juízo, te guardará e a inteligência te conservará. Ou seja, tu ter juízo, ele te guardará e a inteligência te conservará. Então, a nossa primeira instrução vai: a instrução te livra de perigos. E como eu falei para vocês lembrarem logo do Radonildo, e sempre o Radonildo na aula passada nós verificamos que ele não leu o manual de instrução do seu carro. Por isso, de um carro virou uma carroça, era um carrão e virou uma carroça. E mais uma vez o Rodonildo, ele resolveu fazer uma limpeza na sua casa para otimizar o trabalho e misturou água sanitária com o munico. Ambos são produtos de limpezas comuns, mas ele esqueceu de ler o rótulo. E aí ele não leu o rótulo do munico, que vem e instrui que não pode misturar o munico com produtos de cloro. Resultado: Radonildo foi parar no pronto-socorro com dificuldade respiratória. E aí eu trago a moral da história para você. Não falte aula de química, porque adolescente não só aula de química. Eu sei que nós estamos num momento em que as aulas estão suspensas, mas não deixe de buscar instrução e valorize mesmo a oportunidade que você tem de ser instruído dentro da escola, porque na escola nós somos instruídos em diversas ciências, dentre elas física, química, biologia, geografia e tantas outras. E o conhecimento que adquirimos através do estudo dessas matérias nos ajuda tanto no nosso dia a dia, como nos momentos mais inesperados, inclusive nos livrando de encrenca, como aconteceu com Radonildo. Se Radonildo não tivesse faltado aula de química, ele iria saber que não se pode misturar o munico com cloro. E aí, por isso que nós vamos e temos que pegar a instrução de Provérbios, que diz: o bom siso, ou seja, o bom juízo, te guardará. Ou seja, tenha um bom juízo e valorize a escola. Valorize a oportunidade que você tem de estar sendo instruído por bons profissionais. E ele diz: e a inteligência te conservará. Ou seja, vai evitar que tu passe por essas encrencas. Porque pessoas instruídas estão mais preparadas para perceber e se livrar de perigos. O segundo tópico que eu quero abordar com você é dizer que a instrução me livra de decisões simplistas. Lá em Provérbios 19:20 diz que ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábios nos teus dias por vir. Né? Que tremendo esse ensinamento dentro de Provérbios. E aí eu queria perguntar para vocês, adolescentes: você e seus pais costumam a dar esmolas? Se dão, por que vocês fazem isso? Já pensaram por que vocês fazem isso? Eu, particularmente, sempre me senti muito triste ao ver crianças pedindo dinheiro na rua, meninos e meninas descalços, pobres e certamente carentes. Principalmente agora aumentou essa quantidade com a entrada dos venezuelanos aqui no Brasil, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, né? E eu dava esmolas. E de certa forma, quando eu dava esmola, eu me livrava. E aí era como se eu fizesse aliviasse a minha consciência, já que eu estava dando esmola. Só que isso era uma decisão simplista, muito simplista, né?
né? E aí vem justamente a palavra de Deus nos ensina que a instrução me livra de decisões simplistas. E aí quando eu percebi que eu não estava ajudando aquelas crianças, que eu estava só incentivando para cada vez mais eles se manterem daquela forma, ou até mesmo influenciando a exploração infantil, porque dentro dos jornais, depois eu fui verificar que tem crianças que são usadas para pedir esmola só por exploração infantil, realmente, foi que Deus ele veio justamente me mostrar que a melhor forma era poder investir em instituição social para que resgate essas crianças das ruas. E aí foi que eu vi e comecei a verificar o projeto Saber e Ler, né? Então, ao invés de dar esmola para essas crianças, eu comecei a trabalhar dentro do projeto Saber e Ler. Dentro do projeto Saber Ler, porque eu sabia que o dinheiro é usado justamente para tirar aquelas crianças das ruas da comunidade Batista Água Cristal. E também é usado para instruir aquelas crianças e para mudar a história dela. Porque a boa instrução, saber ler e escrever, é poder ter um futuro melhor. Então, quando você tem essa instrução, você é instruído, você deixa de tomar decisões simplistas. Então, adolescente, pessoas instruídas enxergam além da situação e tomam as decisões mais acertadas. E aí, a terceira coisa que eu queria abordar com vocês é dizer que a instrução me dá mais segurança. Lá em Provérbios 3:21, diz que guarda a sabedoria e bom siso, ou seja, juízo. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então andarás seguro no caminho. Olha só, ele vem novamente e fala, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o juízo. Então andarás seguro no caminho. Então, tu ser instruído te dá mais segurança. Olha só, adolescente, você sabia que pessoas instruídas conseguem evitar mais acidente e viver com mais segurança? Por exemplo, você sabia que cerca de 1.200 crianças até 14 anos morrem de acidentes de carro no Brasil? Outra, você sabia que somente 5% delas andam no carro corretamente em assento de segurança? Ou você sabia que um bebê de 5 quilos em um carro com velocidade média de 50 km por hora pode fazer uma força de 100 quilos no braço de quem está segurando? O que isso provavelmente quer dizer que em uma batida dificilmente essa pessoa vai conseguir segurar esta criança. Você sabia que mesmo um carro com 20 km por hora, o impacto de uma batida equivale a uma força superior de até 15 vezes o peso da pessoa? Então, calcule aí. Quanto você pesa? E aí, pense. Quanto você pesaria se o seu carro batesse com 20 km por hora? Aí você faz a matemática. Meu peso vezes 15 igual a... Se você estiver sentado no banco de trás sem usar o cinto de segurança, quais seriam as chances de você sobreviver? Pense. Então, eu torno a falar para vocês que a pessoa que é instruída anda com mais segurança, né? A pessoa instruída consegue evitar acidente e viver com maior segurança. E a quarta e última dica para você saber da importância que tem da instrução, né, de ser instruído, é que a instrução me livra de jogar dinheiro fora. Olha só o que está lá em Provérbios
14:15, ele diz que o simples dá crédito a toda palavra. E aí eu queria fazer uma dinâmica com você, para você refletir, né? Bora lá. Eu quero dizer no caso hipotético, mas vão logo recebendo e dizendo amém. Você ganhou um dinheiro para comprar um tênis novo. Amém? Na loja, o vendedor diz para você pagar à vista o valor de R$120 no tênis que você escolheu. Ou você pode dividir de 3 vezes de R$40. Aí eu te pergunto, é melhor você pagar à vista ou pagar a prazo? Discuta aí com seus pais e depois lá no nosso grupo você traz a resposta, né? E aí eu torno a falar que a pessoa bem instruída se livra de jogar dinheiro fora. Ou seja, pessoas instruídas dificilmente são enganadas por falsas propostas de ganhar vantagem. Eu vou esperar a resposta de vocês lá na hora do nosso debate. Amém? E aí, adolescente, eu penso que vocês devem estar justamente pensando no seguinte: tá bom, missionária, realmente, certo, estudar é bom, faz bem, né? Você deve estar falando, ser instruído também é muito bom, saber ler e escrever, ser alfabetizado é muito bom. Tudo isso eu já entendi, missionária, mas eu quero lhe dizer uma coisa: na minha escola, ela é ruim. Meus professores são chatos, meus colegas zombam de mim, não tenho livro nem computador para estudar direito. E tenho dificuldade, olha, missionária, em várias matérias. Mas aí, adolescente, sua situação pode até não ser tão fácil, mas será mesmo que isso justifica você ser relaxado no estudo? Isso justifica, né, você não valorizar a oportunidade que você tem de ter uma escola, de frequentar uma escola, quanto muitos gostariam de ter um estudo e não tem essa oportunidade que você tem? Hein? Pense aí, pense bem. Será que, talvez eu não tenha colocado nada aqui do seu pensamento, mas será mesmo que justifica você ser relaxado no estudo, você ficar de dependência, você ficar retido em uma série para outra? Será que justifica? E aí, no estudo de hoje, eu queria incentivar vocês a poder falar a seguinte forma e querer falar isso: quero ser como Daniel. Lembra quando eu dei o tema para vocês e eu falei para vocês que nós íamos, o nosso versículo-chave era Daniel 1, de 1 a 21? Eu oriento os amados a lerem todo o capítulo. Na verdade, eu oriento a ler o livro todo de Daniel, porque você vai ser tremendamente edificado, você vai ser tremendamente mesmo instruído dentro da palavra. E aí, através disso, depois você bote isso como uma verdade na sua vida. Eu quero ser como Daniel. E para isso, para você também continuar pensando e refletindo, eu gostaria que você marcasse dentro do quadro que eu vou falar agora para você, né? Quais são as coisas que Daniel podia fazer como escravo? E aí, a opção que o Daniel podia fazer como escravo, você vai marcar, tá bom? Daniel, como escravo, ele podia escolher a escola que queria estudar. Daniel, ele podia escolher seus professores. Daniel podia escolher os seus colegas de classe. Daniel podia escolher a matéria que gostaria de estudar. Daniel podia pedir ajuda a seus irmãos ou pais com matérias difíceis. Daniel podia pesquisar um trabalho na internet, imprimir e entregar para a professora. Marque aí. Não marcou nenhuma. Então, como Daniel conseguiu se tornar um jovem mais instruído de todos, se a sua vida escolar não era tão difícil? Me explique, como é que Daniel conseguiu tudo isso, ser o aluno mais instruído, o jovem mais instruído, se ele não podia fazer nada disso?
Sabe, adolescente, Daniel, ele conseguiu ser o aluno mais instruído dentro daqueles jovens. Sabe por quê? Porque Daniel, ele era decidido. Ele decidiu que ficaria com Deus e faria o melhor dele. Ou seja, ele ia estudar com afinco, ele ia ser pontual, não ia passar cola e nem pedir cola. Não ia ser preguiçoso e dentre outras coisas. Ou seja, Daniel, para ele conseguir ser o melhor aluno, para ele conseguir ser o aluno mais instruído dentro daqueles jovens, Daniel, ele era decidido. E isso nós podemos ver lá, justamente no capítulo 1, versículo 8, né, amados? Que diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ou seja, Daniel decidiu. Daniel, ele decidiu ser o melhor, né? Por isso ele se tornou o jovem mais instruído de lá. Daniel também, ele foi disciplinado. Nós podemos ver isso lá em Daniel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha só o que ele falou. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os jovens que comem a comida do rei e que trata seu servo de acordo com o que você concluir. Olha só, então Daniel, ele foi disciplinado. A Bíblia fala aqui que Daniel comeu legumes e água por 10 dias, mas provavelmente ele permaneceu nessa dieta pela vida toda. Mais do que isso, Daniel precisou disciplinar seu corpo, sua vontade, o seu tempo. Ele estudava, ele orava e alimentava-se bem diariamente. Por isso, Daniel tornou-se o melhor aluno, vamos dizer, o jovem mais instruído da sua classe. Adolescente, outra característica de Daniel, para que ele pudesse se tornar o jovem mais instruído, né, o aluno mais esforçado, o aluno mais sábio, era que Daniel, ele era determinado. Eu imagino, sabe, que muitas das vezes ele até ficou com água na boca, de tanta vontade de querer comer um churrasquinho de gato, de lá do rei. Ou teve vontade de desistir, porque a língua babilônica é muito difícil, muito complicada. Mas ele, se ele tivesse desistido, adolescente, ele nunca teria alcançado, nunca teria alcançado o posto tão importante que ele alcançou. E nem teria ajudado tantas pessoas naquela época e até hoje, por conta da sua determinação. E isso nós podemos ver o destaque dele, que por conta da determinação que ele alcançou, que diz lá em Daniel 1:20, olha só o que ele alcançou por conta da sua determinação. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriram que eram 10 vezes mais sábios. Olha, 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Ou seja, porque ele era determinado mesmo. Aí, se você, adolescente, não tinha ainda o pensamento da importância da escola, da importância de ser instruído, da importância de valorizar realmente essa oportunidade, eu penso que é hora da mudança. É hora de mudar mesmo. Porque agora você sabe que estudar vale a pena e que você pode transformar os obstáculos em oportunidade para vencer. Faça como Daniel, aproveite os estudos para se tornar alguém de valor. Faça que nem Daniel, seja determinado. Faça que nem Daniel, né? Seja decidido. Faça que nem Daniel, seja disciplinado. E aí comece a mudar
a sua maneira de viver com relação à escola. E eu queria chamar a atenção de vocês, o que diz lá em Provérbios 1:7. Ele diz assim mesmo: só os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, se vocês desprezarem tudo isso aqui que foi ensinado, que os seus pais instruem, o que mais os professores querem lhe passar, vocês são loucos. Em Provérbios 13:18 diz que a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Ou seja, não rejeite a instrução que está sendo dada para vocês, amados adolescentes. Busque a instrução. Busque mesmo, porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O meu desejo, adolescente, é que depois desse papo reto, vocês possam buscar e não ser como Radonildo. Não falte aula de química, não falte aula de biologia, não falte aula de física. Busque mais informações, justamente porque pessoas mais informadas correm menos perigo. Busque ser instruídas mesmo, porque pessoas instruídas são menos deslumbreadas. Busque instruções, porque pessoas que são instruídas tomam decisões não simplistas, mas sim a que é a melhor decisão. E o meu desejo é que vocês busquem tanto sabedoria vinda do alto, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus, tema mesmo a Deus. E o meu desejo é que vocês busquem instrução, porque essa instrução vai servir para vocês, adolescentes, tanto para a sua vida ministerial, como para a sua vida espiritual e para a sua vida secular. E lembre-se que estudar vai sempre lhe dar boas posições, um bom emprego, uma boa profissão, e vai te colocar sempre em lugares melhores. Eu sempre costumo dizer que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E Deus quer te usar, mas Deus vai te usar naquilo que você tem. E se você acredita que tem uma missão para poder levar o Evangelho para todas as nações, você tem que ser bem instruído. Seja bem instruído. E aí você vai ser tremendamente usado por Deus. É o desejo do meu coração. E eu espero que você tenha aprendido. E eu quero dizer para vocês que eu amo muito vocês e que vocês sejam tremendamente abençoados. E quero ser que nem Daniel. Fique todos com Deus. E não esqueçam que eu amo muito cada um de vocês.